Vamos, gente. Ó, a nossa aula de matemática, vamos continuar com o estudo das frações, né? Nós já estudamos o que é uma fração. Sabemos que a fração é composta de numerador e denominador. Sabemos que fração nada mais é do que uma divisão, né? E o que indica é aquele tracinho que nós temos na fração. E sabemos que o denominador indica em quantas vezes foi repartida um todo, um inteiro, né? Uma pizza. Se ela foi repartida em 10 pedaços, nós temos o denominador 10, tá? Em cima, né, na parte de cima, que nós chamamos de numerador, a gente diz que é quantas partes dessa pizza cada pessoa comeu, ou eu comi, ou um de vocês comeu, ok? Nós vimos as frações, a comparação de frações, né? Segue algumas regras. Vimos o que são frações equivalentes, que são aquelas frações que é uma barra de chocolate igual para mim, outra para vamos supor, uma barra de chocolate para mim, outra barra de chocolate para Davi. Só que essas duas barras de chocolate são iguais, mas a gente divide ela de maneiras diferentes. Por ser a mesma barra de chocolate, só que dividida de maneiras diferentes, nós chamamos de frações equivalentes. Vimos isso também. E agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 91 e nós vamos falar sobre operações com números fracionários, ou seja, operações com frações. Fazer o quê? Operação de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá? Na adição de frações de mesmo denominador, repetimos o denominador e somamos os numeradores, ok? Então, se eu tenho duas frações, a soma de duas frações e essas duas frações têm o mesmo denominador, ou seja, elas foram divididas em partes iguais, o que é que nós fazemos? A primeira fração, se eu tenho, como no livro de vocês, 2 sextos mais 3 sextos. Quem são os denominadores aí? 6. E os numeradores? 2 e 3. O que é que nós fazemos? Repetimos o denominador, que é 6, e somamos o numerador. Então, 2 mais 3, 5 sextos é a minha fração, tá? Outro exemplo do livro de vocês, 4 sétimos mais 1 sétimo. Como é que vai ficar isso? Repetimos o denominador, que é 7, e somamos os numeradores. 4 mais 1, 5 sétimos. Vocês têm aí duas maneiras que essas frações estão representadas. Elas estão representadas na forma de fração, na forma numérica e na forma de desenho, porque nós sabemos que podemos representar frações também dessa maneira, tá? Aí é retângulo. E a parte pintada corresponde a quê? Ao numerador, tá? E o que não está pintado é o denominador. Então, quem é o denominador? Da primeira fração é 6, porque esse retângulo ele foi dividido em 6 partes, tá? Na subtração de fração, a mesma coisa. Se eu tenho fração com denominadores iguais, eu conservo os denominadores e subtraio os numeradores. Vamos lá? 2 sextos 3 sextos menos 2 sextos. Repetimos o denominador, que é 6, e subtraímos o numerador. 3 menos 2, 1. Então, ficou 1 sexto, representado também por figura geométrica, né? Aqui está outro retângulo. Vamos lá, 6 sétimos menos 2 sétimos. Qual é a resposta disso? No denominador, repete, 7, 6 menos 2 é igual a 4 sétimos. Fácil, né, gente? Também podemos representar uma subtração de fração dessa forma que vocês estão vendo aí, tá?
3 sextos menos 1 sexto, ó, eu tenho 3, tiro 1. Quanto foi que sobrou da parte pintada? 2. E essa fração, ela foi dividida em quantas partes? Em 6 partes, tá bom? Vamos lá, virando a página. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Mais fácil ainda, né? Eu tenho aqui 1 terço vezes 3 meios. Isso é igual a quanto? Vamos multiplicar o numerador com o numerador. 1 vezes 3 é 3. E o denominador com o denominador. 3 vezes 2 é 6. Então, 3 sexto é o resultado dessa multiplicação. Vamos ao outro exemplo. 2 terços vezes 4 quintos é igual a 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado da fração é 8 15 avos, né? Vamos lembrar que depois do 9, depois do 19, depois do 10, a gente acrescenta a palavra avos, né? Nós temos 8 décimos, depois 8 sobre 11, 8 onzeavos, e assim por diante. Na divisão, nós fazemos o quê? Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, eu tenho duas frações, como vocês têm aí no exemplo de vocês, ó. 2 terços dividido por 3 meios. Ele diz que eu faço o quê? Eu pego a primeira fração, que é 2 terços, e multiplico. Essa divisão passa a ser uma multiplicação pelo inverso, pelo contrário da segunda fração. Quem é a segunda fração? 3 meios, ela passa a ser 2 terços. E aí a gente faz a multiplicação normal. Numerador com numerador, 2 vezes 2 é 4. Denominador com denominador, 3 vezes 3 é 9. 4 nonos, tá? 2 terços dividido por 3 quintos. É uma divisão. O que é que a gente faz? A gente inverte a operação, né? Porque a operação contrária da divisão é a multiplicação. Repetimos a primeira fração, que é 2 terços, mudamos o sinal de dividir para o de vezes e invertemos a segunda fração. Quem é denominador passa a ser numerador e quem é numerador passa a ser denominador. Como é que fica isso? Fica 2 terços vezes 5 terços. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 3 é 9. Então, como temos de resultado aí 10 nonos, tá? Para simplificarmos, ao simplificarmos uma fração, o seu valor numérico é alterado, pois a simplificação consiste em dividir tanto o numerador quanto o denominador, tá? Pelo mesmo número, desde que seja diferente de 0. Quando não existir nenhum número que divida tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, se não pudermos fazer isso, a gente não simplifica a fração, né? Ela quando a gente não consegue simplificar, ela é chamada de quê? De fração irredutível, porque o mesmo número não divide nem o numerador e nem o denominador. Para que a gente consiga reduzir essas frações, nós temos que ter um número comum que divida os dois, o numerador e o denominador. Vamos ao exemplo aqui. Dada a fração 3 nono, veja como podemos simplificá-la. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Por quê? 3 é divisor de 3 e 9 também é divisor de 3. Por isso que nós temos aí como fração 1 terço. Depois disso, a gente não reduz mais, porque não podemos mais ter o mesmo número para simplificar numerador e denominador. Ok, gente? Então, hoje ficamos por aqui com a nossa aula de matemática. Retomaremos ainda esse assunto, tá bom? Em seguida, a aula de história.